Cigameiro, bem-vinda. Você viu que temos até drinks hoje, naturais? Chique. Minha amiga. Olha, não, e olha o look dela de hoje, gente. Ela disse que se inspirou em Katy Perry. Não tá o máximo isso, eu adorei. E hoje a gente vai falar de sorriso. Você sabe que hoje é o Dia Internacional da Felicidade? Não acredito. Ai, não, Lucy, você vê, olha, já chegou e já... É o Dia Internacional da Felicidade. Então é hoje o dia. É hoje. E eu te convido para esse papo, Lucy. Bem-vinda, fique à vontade. Vou sentar aqui no nosso cantinho, que hoje a Fu caprichou. Cadê Dona Fuzi? Olha. Tá com cara de afrodisíaco isso. Então, menina, a Fuzi, olha, ela pesquisa, ela faz. Isso aqui é uma água aromatizada. Só de sentir o aroma, a gente já sorri, não é verdade? Não gosta da água, né? Então, aqui tem... Deixa ela alegre, deixa ela feliz. Capim-limão, limão siciliano e as pimentinhas que a Fuzi sabe que eu adoro, ó. Ficou belíssimo. Muito obrigada, minha querida. Um brinde à felicidade, né, Cara? Um brinde à felicidade para abrir o nosso assunto que vocês estão vendo aí. A gente vai falar hoje, gente, da arte de sorrir. Meu Deus, que lindo esse tema, né? Já pensou nisso? A arte de sorrir... Lucy vai contar pra gente um pouquinho como é que a gente encara e o que a gente tem que entender da arte de sorrir. Pois é, né, Carol? Quando a gente fala em arte de sorrir, dá-se a impressão, assim, de que alguma técnica, né? Que a gente vai ensinar alguma técnica. Mas é tão mais natural que isso, né? Eu acho que a arte de sorrir está justamente ligada à superação humana, né? Aquilo de você, de repente, dar de cara com um não na tua frente. Você mesmo deve ter tomado tanto não na tua frente. Muitos. Né? Tem nãozinhos, não, assim. Aquele não que dói mais, tem aquele não que é não mesmo. E aí o que a gente faz depois disso? De tomar um belo não na cara? E muitas vezes esse não pode vir de uma separação, né? Pode vir da perca de uma pessoa querida, pode vir da perca de um emprego, de situações importantes na sua vida. E aí a gente fica perguntando, tá, mas e aí, Lucy, como é que a gente sai dessa? Aí minha avó tinha um ditado muito legal. Adoro os ditados da avó da Lucy. Ela dizia que o sorriso é o sol que varre o inverno do rosto de um homem. E a gente está aqui hoje também iniciando outono, né? Primeiro dia. Nossa, você pode contar todas as dicas do outono pra gente. Adoro. Então, mas aí, falando nisso, e minha avó tinha uma coisa, ela fazia a gente rir antes de dormir. Eu achava isso muito legal. Ela contava piada, ela fazia umas coisas engraçadas, fazia careta. O importante é que a gente fosse dormir depois de sorrir. Tá. Minha avó não sabia nada de ocitocina, nada de serotonina, nada disso. Mas a gente vê que estudos recentes mostram, né, que a felicidade, o hormônio do prazer, que é a ocitocina, ela promove, inclusive, uma mudança a nível cerebral. Então, quando você vai dormir depois de rir, você vai relaxar. Você dorme melhor. Você dorme, assim, com uma sensação positiva de que o outro dia vai ser melhor, né? Então, eu sei que tem momentos que é muito difícil. Principalmente quando você se depara com um não daqueles tipo, não, a vida não foi legal comigo. Não, aquela pessoa não foi o que eu esperava que fosse. Não, ele não disse que ia embora, enfim. Então, uma traição. Uma traição, né? Que é dificílimo de resolver. Então a gente tem agora uma questão mais moderna aí, né? Para a arte de sorrir, que a gente conhece como resiliência. Então aguarde que você já vai falar da resiliência, porque tem pergunta, a gente foi pra rua. Mulherada fazendo pergunta para você. Ai, meu Deus. Na tela. Meu nome é Débora Guedes, eu sou fotógrafa. Todos podem sorrir novamente após um trauma? E aí? Pode, Carol, desde que você não transforme o trauma em tragédia. Porque o que acontece? As pessoas confundem um pouco as bolinhas. Trauma é humano, é de característica humana. Tipo, como eu te falei, uma separação, a perca de um emprego, a morte de um ente querido, isso é humano, faz parte. É uma marca, aconteceu. Acontece com todos os humanos. A questão da tragédia já está mais ligada aos deuses. É algo como se viesse como um castigo, como uma ira. Então, as pessoas, quando estão diante de um trauma, que é algo natural, fácil de se lidar, entendeu? Desde que você tenha toda uma boa vontade para fazer aquilo ter sentido para você, é muito comum, é muito certo que você volte a sorrir. Tá.
Agora, diante de uma tragédia, é onde as pessoas se enclausuram, se negam completamente a voltar a viver. Desistem. Desistem. A gente vê isso muito na melancolia. Você sabe que as pessoas se preocupam muito com a depressão. Mas eu me preocupo muito mais com a melancolia, porque a melancolia, engraçado que parece uma palavra bonita, né? Melancólico. É melancólico. Os poetas dos séculos passados eram melancólicos. A gente não pode confundir melancolia com o melancólico com o bucólico. Bucólico é uma tristeza romântica. Romântica, entendi. Né? Agora, a melancolia, ela tem um estágio muito destrutivo para o ser humano e que até você de repente pode fazer depois uma pauta melhor. Mas a grosso modo, imagine você que a depressão é o fundo do poço, é o que todo mundo diz, não é? Depressão está no fundo do poço. Agora imagine você que a melancolia te leva ao subsolo do fundo do poço. É pior. É quando a pessoa cava com as próprias mãos o mais fundo do poço. Então aí fica realmente a necessidade de ajuda, né? De ajuda aí que profissional. a gente tem que fugir. É disso. Então, é antes que você chegue a esse ponto, entendeu? De você querer cavar um buraco além do fundo do poço para se esconder, para achar que a vida não foi legal com você. Tem que procurar ajuda. Tem, urgentemente. Só que aí, olha só o que perguntaram também. Quer ver? Que, de repente, olha lá. Meu nome é Raíssa, sou estudante. O que devemos fazer quando não conseguimos sorrir? Tem dia que não dá mesmo, que você tá com aquela cara assim, ó, que ninguém consegue fazer você sorrir. Então, Carol, mas aí também vai daquela sua necessidade. Se tem dias que você não vê a necessidade de sorrir, eu acho que você tem que se respeitar. Era isso que eu ia te perguntar. Porque sim, senão né? você vai virar também, um bobo alegre. Não é a ideia. Não é a ideia. Tá? Mas o sorrir não é só físico. Tem um sorrir emocional, aquele sorrir que eu acho que é quando você se reconcilia com o mundo, com as coisas do mundo, com as pessoas do mundo, entendendo o quê? São o que são, entendeu? Então, eu posso sorrir, assim, igual eu falo, eu costumo sorrir para as pessoas que não gostam de mim, porque é uma maneira de mostrar para elas que eu não sou o que elas pensam, entendeu? Eu acho que é a melhor maneira de eu falar, olha, eu não sou isso que você está pensando de mim. Então, é lógico, a gente tem que tomar o cuidado de não se tornar um bobo alegre, como eu te falei. Tá. O otimista é muito legal, eu acho muito legal, eu acho benéfico o otimismo, mas você tem que ter uma educação com ele, senão ele te torna uma pessoa insensata. Entendi. Que tapa o sol com a peneira, não trabalha as suas situações, não trabalha os seus sentimentos, quer ser o tempo inteiro ali sorrindo. Fala, pô, cara, mas você acabou de perder uma pessoa. Não, mas não é isso. Não é isso. Não é não isso. Entendi. Não é. Não é isso. Só que a gente vai entrar na modernidade que você falou. A tal da resiliência. Olha lá o que perguntaram. Palavrinha. E aí? Sou Marília Oliveira, sou enfermeira. Como usar resiliência? Vamos à modernidade. Da onde surgiu agora, porque é um trabalho, inclusive, que a gente ouve de muitos coaches e tal, de empregar realmente a resiliência. Então, você sabe que os egípcios, eles tinham uma crença numa vida pós-morte. Tá. E para eles, tudo ia depender de duas perguntas. Ou eles iam entrar no paraíso ou não. Ou não. Eram as perguntas. Você conheceu a alegria na sua vida? Você fez a alegria de alguém na sua vida? Isso é resiliência, entendeu? Assim, é uma palavra moderna, mas na verdade para dizer assim, vamos nos superar. Quem começou com essa história foi um psiquiatra judeu, Viktor Frankl. Ele viveu 3 anos em campos de concentração, passou por 4 em 3 anos. Nossa. Ele viu a mãe, a esposa e a irmã morrerem nas câmaras de gás. E ele começou a ele começou a se envolver com o seu trabalho, ele pegava restinho de papel que os nazistas perdiam e começou a escrever sobre o seu trabalho. Ele fundou a logoterapia, que era justamente assim, era uma busca, ele queria se aprofundar na existência humana, no valor da existência humana, do que é que fazia sentido, né? Entendi. E aí ele desenvolve essa logoterapia que dá
continuidade na resiliência, que é justamente essa arte de sorrir a cada vez que o mundo diz não, como tem essa música belíssima, né? É aonde você se coloca num entendimento de que as coisas não são como você gostaria que fosse. E não são mesmo, né? A gente pode ter planos, a gente tem sonhos, mas a gente não pode esquecer que a gente vive num conjunto. Não somos uma ilha. Tem um poeta inglês chamado John Donne, ele escreveu o poema Por Quem os Sinos Dobram, que é belíssimo. Ele tem uma frase que até me arrepia, ele diz assim: por quem os sinos dobram? Dobram por mim e por você. Porque quando um homem sofre, sofre toda uma humanidade, porque não somos uma ilha. Então a resiliência vem disso, de você querer novamente fazer parte disso aqui, entendeu? De ficar perto de pessoas que elevam, né, o seu astral, que te colocam pra cima, entendeu? Tipo assim, como você falou, tem dia que eu não tô a fim de rir, mas faz, assim, usa boa vontade. Eu adoro ver uns videozinhos na internet. Sim! Você morre de rir. Ah, aquele lá, não pode falar, Gláucia? Porta dos Fundos lá, mó engraçado o negócio. Os caras são muito bons. Tem tem que assistir. O pessoal lá em casa falou, mãe, você já viciou nisso. Eu assisto, sem brincadeira, umas 5 vezes por dia, o mesmo. O mesmo, pra ficar rindo. Pra ficar rindo. Espanhol, chama Luciano Rosso. Ele faz uma versão daquele Pintinho Pio. Sei! Você já viu? Não, mas eu já imagino. Mas veja, Carol, não, deve ele ser só usa expressão facial, ele faz, como é que fala? Dubla. Mas ele só usa expressão facial. E você ri em todas as vezes que você assiste. E assim, eu vou mostrando pra todo mundo. Eu falei, você já viu? É verdade. Por quê? É o que eu tô te falando. Se deixar por conta, às vezes eu não tenho vontade de rir. É verdade. Não é? A gente tem aí avalanches de noticiários que, assim, impregnam a mente da gente, que fica difícil às vezes você falar, poxa, o dia de amanhã, caramba, levantar e lidar com isso é complicado. Por isso que eu acho que você tem que procurar o sorriso. Tem que procurar por ele. Tem que procurar. Mas, ó, perguntaram mais essa daí da resiliência. Quer ver? Na tela. Meu nome é Isabela Galeani, eu sou estagiária de produção. E eu queria perguntar se o otimismo é uma resiliência. Então, não. O otimismo, não. Não. A resiliência que eu te falei, é essa capacidade de você se transformar, de você, na verdade não é nem se transformar, mas de você retornar a um estado original seu após um trauma, um não, tá? Então não tem nada a ver com o otimista. O otimista, por incrível que pareça, ele é um grande enganador. Porque, como eu te falei, ele passa por cima dos sentimentos como se não houvesse valor em ter tristeza, medo, não pode raiva. Passar por cima disso. Não, faz muito mal isso. Porque é o que eu te falei, te torna inconsequente. Entendi. Te torna uma pessoa... Você sabe que tem um estudo que mostra que o otimista, ele tem uma tendência muito maior a se tornar, a cometer bullying. Porque ele vê tudo assim, não imagina. Você fala pra mim, tô triste porque meu namorado me deixou. Ele é capaz de enxovalhar esse sentimento, menosprezar o sentimento. Entendi. E ele acaba tornando isso um bullying. Então hoje a gente tem que buscar resiliência. Resiliência. Só que, por exemplo, a resiliência também está ligada, você comentou das pessoas estarem próximas, muitas vezes de querer estar perto de pessoas que a gente sabe que vai nos trazer bem, né? Vai nos trazer algo de bom. Tem um monte de gente assim, ó, pensa aí, não só da sua família, mas de amigos e de pessoas que quando você está com essa pessoa, você certamente vai estar bem, vai estar sorrindo e vocês conseguem rapidamente mudar de um assunto ruim para um assunto bom, coisas do tipo. Agora, fazer o bem para outras pessoas também está dentro da resiliência. Proporcionar a arte de sorrir para outras pessoas também é resiliência. Exatamente, porque é nesse sentido, é o que aquele psiquiatra Victor falava. Você encontrar o sentido da vida. O sentido da vida não é, muitas vezes, só eu sorrir. Porque, às vezes, o meu sorriso vem do teu sorriso. De eu perceber que eu fiz alguma coisa por você. Entendi. Entendeu? Às vezes eu olho para minha vida e falo, poxa, minha vida tá uma droga. Por exemplo, a gente pega o caso aí do Nelson Mandela. O cara ficou preso 27 anos... 27 anos sem poder ver a família, porque ele ficou enclausurado. Lutou aí mais de 50 anos pelo apartheid. E quando ele sai, quando ele é libertado, Carol, durante o discurso dele, é impressionante, né? Por isso que eu te falo da resiliência. Ele chega e fala assim, eu não acredito
que as pessoas nasçam odiando as outras. Por raça, cor, religião. Aí ele falou, mas dessa mesma forma que elas aprendem a odiar, elas podem aprender a amar. E é nisso que eu confio. A resiliência é exatamente isso. Entendeu? Você tirar, muitas vezes, de uma situação ruim, de uma situação dolorosa, sabe? Essa questão de você falar, poxa... O amor. Sabe, você vê aí, a gente teve a morte agora do Stephen Hawking. Sim. Olha a história desse cara. Ele tinha tudo para viver enclausurado ali numa casa fria, sombrinha, afastado das pessoas. Uma das maiores mentes humanas. Caramba, prêmio Nobel, né? Por quê? Porque ele resolveu transformar a situação dele numa condição original de ser humano. Sim. E viver, exatamente, propagando, podemos colocar assim, o que esta mente brilhante que descobria. O corpo não pode aprisionar uma mente feliz. Uma mente feliz, tá aí. E ó, tem mais uma perguntinha pra gente fechar, Lucy. Tá. Na tela. Meu nome é Ana Lúcia, Ramos da Franca, sou técnica de enfermagem. O perdão nos torna resiliente? Oi? O perdão. O perdão. Pois é, temos aí uma questão. Essa parte aí do perdão é complicada. Polêmica. Porque é o seguinte, Carol, a gente está muito acostumado as pessoas falarem o quê? É através do perdão que você encontra paz, que você encontra alegria, que você evita ter uma doença terrível, Mas ninguém tem sangue de barata. Não, então, assim, minha opinião, tá? Não sou a favor do perdão, em alguns casos. Tá. Eu acho que eu não sou a favor, na verdade, na hipocrisia do perdão. Sim, entendi. Tá? Tá. Por quê? Explico. Muitas vezes tem coisas que são imperdoáveis mesmo. São situações em que você fala, olha, não faz o menor sentido eu perdoar, entendeu? Sim. Mas, para que a coisa não fique num nível desagradável, um nível que te prejudique, eu tenho uma diquinha que eu uso muito e ensino meus pacientes também. É uma palavra que para mim é a resiliência total. Para mim é a palavra que Deus criou para o homem naqueles momentos em que ele não sabe o que fazer, ele criou essa palavra, que é apesar. Apesar. Apesar do que me fizeram, eu não preciso perdoar esta pessoa, mas eu posso viver em paz, eu posso seguir a minha vida em alegria. Então, o apesar, eu acho que é algo assim, é um bálsamo, entendeu? Que realmente te faz levantar daquele fundo do poço, de falar, poxa, apesar, sabe, de entrar na vida que eu queria, de ter me envolvido com a pessoa errada, enfim, apesar de tudo isso, eu posso viver em paz. Porque a resiliência, o sorriso da resiliência é um sorriso de paz. Não é um sorriso de euforia, porque muitas vezes você não está eufórico. Exatamente. Mas você está em paz, entendeu? Em paz. Eu estou fazendo... Exatamente. Eu estou caminhando, fazendo tudo que eu tenho que fazer. Então, da forma se que eu tenho que fazer. você se obriga a perdoar algo, não vai vir do coração, não é natural. Eu concordo. Entendeu? Eu concordo. Então não tenha medo de não perdoar algo. Só que é assim, eu falo que perdão é igual calcinha. Você não sai mostrando para os outros. Exatamente. É pessoal meu, entendeu? Dentro de você. Se no meu coração não faz sentido eu perdoar, por exemplo, eu não perdoo o pedófilo. Não perdoo. Não adianta ele vir me explicar que ele foi abusado quando era criança. Não perdoo. Mas isso não quer dizer que eu não possa viver em paz com uma situação dessa. Então, para mim, resiliência é resumida na palavra apesar. Apesar. E nós vamos fechar com perguntinha do público em casa, que eu sei que as meninas estavam com saudades da Lucy. Tem perguntinha, olha lá. Obrigada, Edna, um beijo. Tenho depressão e fico muito tempo sem sorrir. Vivo triste mesmo tomando antidepressivo. O que fazer para sorrir? A gente tem pouquíssimo tempo, Lucy. O que você diria para ela? Que eu te falei, use a boa vontade. Já tem estudos que mostram que hoje exercício físico, uma boa alimentação, uma boa atividade espiritual tem muito mais resultado em relação à depressão do que os próprios antidepressivos. Disse tudo, né? Eu concordo 100%. Mas eu acho que a pessoa tem que ter a boa vontade, tem que ter compaixão com ela. Muitas vezes eu tenho compaixão com todo mundo, menos comigo, de me colocar numa prioridade de que, apesar de, eu vou buscar ajuda, eu vou sair assim, eu sei que é difícil, mas dê o primeiro passo, né? Para que você possa sentir o gosto de novo natural da vida.
Deixa eu só um minuto. Meninos, meu ponto... Acho que acabou a bateria. Acabou. Vou deixar aqui. Acabou. Glaucia, acabou a bateria. Acabou a Beijo, bateria. Glaucia, brincadeira. Lucy, você é espetacular. Obrigada. Eu ficaria aqui, você sabe, né? Espetacular, Obrigada, brindando amor. essas palavras. Porque, gente, isso aqui toca a alma. E eu vou encerrar dizendo uma coisa. Te agradecendo. E eu já tô aqui, porque isso aqui tá Posso bom dar demais, só um eu vou levar pra lá. recadinho? Pode, não? Dia 7, lá no meu espaço, eu tô com um trabalho novo esse ano, eu tô falando sobre as 7 virtudes nacionais. O ano passado eu fiz sobre os 7 pecados. Pecados, agora 7 E virtudes. eu vou ensinar as virtudes, que são os antídotos dos pecados. E dia 7 eu vou estar falando sobre a honestidade. Ah, que legal, um deles, né? Um deles. O site da Lucy, para quem quiser saber tudo e mais um pouco, atitudedeviver.com.br, atitudedeviver.com.br. E eu vou fechar dizendo o seguinte, foi uma frase que eu ouvi outro dia, que eu achei fantástica e também tocou, e eu acho que complementa isso aqui. A gente só dá valor quando tá tudo muito bom, quando a gente conhece quando não tá bom, quando o negócio tá ruim. Então, é assim que a gente dá valor para quando tá bom. Então, quando tá ruim, é assim que a gente cresce, é assim que a gente amadurece. E esses momentos têm que acontecer pra gente crescer. Então, minha amiga, um beijo.